Olá, é uma alegria ter você aqui em mais uma aula da Trilha Líder 4x4. E hoje nós vamos falar sobre uma competência e uma ferramenta importantíssima que é o feedback e o feed forward. O meu nome é Sabrina Amaral, eu sou psicóloga, coach da mente e vou ensinar você o passo a passo para você poder conduzir uma conversa de feedback e feed forward e saber quando usar cada um deles. Vamos lá? No vídeo de hoje você vai aprender qual é a diferença do feedback e do feed forward. Você já ouviu falar dele? E quais são as 4 etapas de aplicação segura para você aproveitar o máximo desta ferramenta? Feedback, feed forward, será essa mais uma nova modinha do mundo corporativo? Calma, respira que eu vou explicar para você direitinho o que é cada um. Você tem aqui 2 velocímetros, um indicando o passado e o outro o futuro. O feedback, ele sempre vai dar um retorno para a pessoa a respeito de um comportamento passado, de algo que já aconteceu e ela precisa pontuar algo para você. Já o feed forward, ele tem um foco no futuro, pensando naquilo que ainda pode vir a acontecer. Calma, eu vou te explicar melhor como é que isso funciona. No feedback, a gente tem um foco naquelas coisas que já aconteceram, seja numa performance, num projeto. Então, são águas passadas que sim, movem moinhos porque podem ser melhoradas. No feed forward, eu tenho um foco no futuro, naquelas potencialidades do que ainda pode vir a ser e acontecer. O feedback, ele tem um enfoque no comportamento do passado. Já o feed forward, ele tem um foco no potencial daquela pessoa, daquele projeto, daquele negócio, que ainda pode ser desenvolvido. Aqui, no feedback, a gente tem um foco muito grande na performance da pessoa, no desempenho daquilo que ela entregou. Já o feed forward, como ele evidencia talentos e potencialidades, ele explora um pouco mais essas novas perspectivas. No feedback, existe uma ênfase em tudo aquilo que precisa ser melhorado. É claro que o feedback também pode ser positivo, pontuando os comportamentos que foram bons, mas no geral a gente pensa no que não foi bom e no que pode ser ainda melhor, né? E no feed forward, eu fico pensando em novos comportamentos que eu posso adotar mediante essas situações. Por último e não menos importante, o feedback ele analisa fatos, escolhas e comportamentos do passado. Já o feed forward você tem uma projeção, uma ampliação de possibilidades e de uma construção de uma perspectiva, de uma visão de futuro. Eu vou deixar uma dica aqui para você agora. Se você se interessa por esse assunto do feedback e quer se desenvolver ainda mais, você não pode perder a trilha do Feedback Sem Sofrimento, que tem aqui no nosso canal também. Eu vou deixar o link em algum lugar para vocês. Feed forward. Quem inventou esse tema? Foi o Marshall Goldsmith. Ele é um coach e um dos maiores formadores de líderes ao redor do mundo. E ele traz a seguinte definição: significa olhar para frente ou avançar. A aplicação do feed forward é baseada na orientação das pessoas para novas habilidades que podem ser desenvolvidas. Ou seja, a sua função busca otimizar o potencial de cada profissional. E acho que é importante trazer para vocês aqui 2 princípios de neurociência para vocês compreenderem na cachola como é que funciona um ou outro. A gente cada vez mais tem lideranças voltadas em human skills, que você coloca a pessoa no centro, uma liderança mais humanizada. Isso não tem a ver com ser bonzinho, tem a ver com você entender comportamento humano para extrair o potencial máximo das pessoas. Pequena aula de neurociência, vamos lá. Você tem essa estrutura chamada hipotálamo, que ela é responsável por organizar os seus comportamentos de modo de sobrevivência. Quando você reage, quando você se assusta, você tem 3 possibilidades de comportamento ali, ó: luta, fuga ou ataque. Aquelas coisas que são mais automáticas, como alimentação, defesa, reprodução, tudo isso está relacionado a essa área do hipotálamo e é claro que é acionado durante conversas difíceis. Nós temos o hipocampo, que é responsável por armazenar a nossa memória emocional do passado, as experiências, os sentimentos que vão trazer um tom para a nossa personalidade. E por que é importante você entender isso? Porque uma conversa difícil, ela sim, traz
como é que eu te digo, preconceitos, traumas daquilo que aconteceu. Tanto que o feedback tem vários apelidinhos por aí, não é mesmo? E por último, a gente tem aqui a amígdala, que é a responsável por disparar a nível fisiológico essa questão do comportamento de luta, fuga ou congelamento. E essas áreas são amplamente ativadas no momento de você ter uma conversa de feedback ou de feed-forward, tá? Então, guarda essa informação na mente, que isso vai conectar com o que vem a seguir. E é claro que é por isso que a gente surta. São essas três áreas as responsáveis por ativar o sistema límbico e colocar a gente naquele lugar de defensiva, de bloqueio, de não receber bem essas informações. Vou deixar aqui mais uma dica de vídeo para vocês da dança do insight. Acho que é muito importante vocês acompanharem isso, que também fala de um passo a passo ali para você conduzir conversas difíceis. O princípio da organização cerebral ele é muito simples, gente. Nós temos aquilo que nos traz recompensa e aquilo que nos traz ameaça. Aquilo que é bom para mim, eu vou querer fazer o quê? Me aproximar, porque eu me motivo, porque eu me engajo, porque eu quero mais daquilo. Aquilo que me ameaça, eu tenho uma tendência a repelir, aquilo me afasta. Então, se você vai ter uma conversa comigo difícil sobre um feedback, eu vou fazer o possível para evitar isso. Ou se eu tenho que dar um feedback negativo para você, eu vou evitar porque isso entra numa situação de ameaça e deixa o meu sistema límbico todo ativado. E o cérebro não separa a ameaça social da ameaça física. Então é a mesma coisa que eu tivesse com uma faca no seu pescoço, vão ativar áreas do cérebro ali de defesa, de medo, são as mesmas que eu vou sentir mediante uma ameaça social de um feedback. E agora nós vamos conhecer quais são as 4 etapas ou níveis que você vai ter que escalar com o seu liderado ou com a pessoa que você estiver conversando para dar um bom feed forward. O primeiro nível é o da permissão. Lembra que a gente tem ali na dança do insight, você preparar a pessoa previamente para aquilo? Então, agende essa conversa com antecedência. Isso vai dar a oportunidade para ela poder se preparar psicologicamente para aquilo e deixá-la um pouco mais tranquila, ela vai chegar menos armada, menos preocupada. Quando você fizer esse agendamento com ela, ressalte os pontos positivos. Qual é o resultado que você gostaria de ter daquela conversa? Mesmo que seja uma conversa difícil, você vai dizer para ela assim, olha, eu percebi que você está estrangulando, meio patinando ali com aquela situação XPTO, e eu quero ver de que maneira eu consigo contribuir para a gente pensar numa solução juntos. É diferente de você falar assim, eu quero conversar com você sobre aquela situação porque você não está conseguindo sair do lugar. Percebe a diferença? E o que você pode fazer para melhorar ainda mais essa permissão e o acalmar o sistema límbico é pedir para essa pessoa fazer uma espécie de pre-work. Você vai dizer assim, olha fulano, em relação àquele projeto X, eu vou pedir para você me trazer 2 perguntas respondidas. Em relação a ele, o que você fez bem, o que você está fazendo bem e o que você gostaria de fazer diferente ou ainda melhor. Você percebe que essas perguntas, elas trazem já algum tipo de conexão, essas perguntas que geram insight? Então, nós chegamos ao dia da conversa propriamente dito, o nível 2. Então, a gente começa com um posicionamento reafirmando o foco positivo. Nossa, fulano, que bom que você pôde reservar esse horário para a gente conversar. Como eu te disse, o objetivo dessa conversa não é te dar uma bronca, é a gente pensar juntos numa solução para aquele projeto X, que eu percebo que você está tendo alguns pontos de dificuldade, eu quero ver como que a gente consegue te ajudar, né? Mas antes de eu começar a falar, eu quero que você tenha em mente que o meu objetivo aqui é conseguir contribuir com você. E você não está correndo risco em nenhum sentido em relação a esse trabalho. E eu quero começar a nossa conversa pedindo para você trazer aquela pré-agenda, aquele pre-work que eu pedi para você fazer. Então, o que você percebe que está indo bem no projeto e o que você percebe que você precisa aprimorar ou fazer diferente ou pensar em novas perspectivas. Parênteses. Você percebe que em nenhum momento eu pergunto para a pessoa o que você fez de errado até agora. Tá? Isso é um ativador do sistema límbico que vai colocá-la de novo naquele modo de sobrevivência. Meu Deus, se eu fizer alguma coisa errada, eu posso ser mandada embora e não sei o quê. Então a cabeça da pessoa já vai indo a mil. Cuide bem as palavras que você vai utilizar durante esse processo, tá? Seguindo, nível 3. Bom,
Depois que a pessoa respondeu tudo e você ouviu atentamente, aliás, eu vou deixar o link em algum lugar aqui sobre a importância da gente ter uma escuta ativa e ouvir o potencial da pessoa, elogie e reconheça o esforço. Puxa, fulano, que eu percebi que você dedicou um tempo e uma energia para olhar para esse projeto, para responder as questões, e isso é muito importante, que mostra que o seu nível de compromisso, e eu aprecio muito isso, né? Se necessário, você complementa. Eu percebi alguns pontos que, como seu gestor, eu acho que eu posso contribuir com você. Tudo bem se a gente entrar um pouco nesse assunto? Então, eu peço uma permissão ali, que está na aula da dança do insight, que eu já deixei o link lá atrás, para ir acalmando e conduzindo esta pessoa, tá? E construa o seu raciocínio através de perguntas ao invés de afirmações. Por mais que você saiba o que aconteceu. Por exemplo, se a pessoa está realmente estrangulando em relação a um projeto e você percebe na fala dela que é por uma falta de planejamento, você não vai dizer para ela assim, mas o problema é que você não se organiza e você não se planeja. Você vai transformar isso numa pergunta, né? E dentre todas essas tarefas que você vem tendo que acompanhar, o quanto você tem conseguido manejar e se organizar para fazer elas acontecerem? Percebe a diferença? A pessoa vai dizer, eu não estou conseguindo, etc. Ninguém vai enfiar um dedo na sua cara dizendo assim, você não se organiza, tá? Então, de novo, muito cuidado com as palavras. E evite aconselhar. Por mais que você saiba o passo a passo que a pessoa tem que fazer para começar a se organizar melhor, ela não vai se engajar para fazer isso acontecer se ela não tiver a ideia ou puder contribuir na melhor forma daquilo acontecer, tá bom? Quarto e último nível que você vai subir para o feed forward lembre-se de distender o pensamento com foco no futuro. Eu gosto de comparar esse momento do feed forward com o momento de alongamento. Sabe quando você começa a fazer um alongamento e você fica um tempo assim numa posição? Depois de um tempinho, se você der mais uma forçadinha, você percebe que ele vai um tanto mais. Então, você sempre lembra de dar aquela distendida na pessoa no quesito do que ainda pode acontecer, né? Trazê-la novas perspectivas de pensar no futuro, nas possibilidades. Então, amplie muito. Não tenha pressa de passar por esse ponto. Esse é o momento em que você vai ter mais inovação, mais criatividade, mais sugestões com novas ideias muito contributivas para o resultado daquele projeto, daquele negócio. Cheque se todos os pontos foram compreendidos. Às vezes está claro para você, mas não está claro para a pessoa. Fulano, então dessa conversa que a gente teve, quais foram os principais pontos de aprendizado que você viu? Quais foram os insights que você teve? O que vem a partir de agora? O que você entendeu que são os próximos passos? E então você vai trazer isso para um concreto, definindo ações, prazos e finalize de maneira cordial, agradecendo e a ideia é que a pessoa saia dali não só com clareza do que precisa ser feito, mas motivada com as ideias que ela trouxe para a solução daquele dilema, tá bom? Nós, como gestores de pessoas, independente de sermos líderes oficiais ou não, precisamos ampliar aqui as perspectivas do nosso time, dos nossos pares, para uma visão mais sistêmica em termos de desenvolvimento humano. A liderança do passado, a minha geração, que é uma geração X, a gente aprendeu muito com base no conselho, na mentoria, na orientação, que tem o seu valor também. Contudo, quando você explora o potencial máximo daquela pessoa através de perguntas, talvez você encontre novas perspectivas e maneiras de realizar aquilo, tá? Eu quero encerrar com uma frase de reflexão do Marshall, que é o idealizador do Fit Forward. Ele diz o seguinte: qualquer pessoa pode mudar, mas ela tem que querer mudar. E a liderança fornece essa inspiração e visão e depois vai desenvolver e capacitar os outros para alcançar esta visão. Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido contributivo para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora, ativar o sininho para receber as notificações. A gente sempre tem muito conteúdo interessante para ajudar você a levar a sua competência para o próximo nível. Um beijo e até a próxima!